Olá, irmãs, a paz do Senhor. Falei que o áudio do devocional ia sair no finalzinho do dia, tá bem no final mesmo, né? Mas eu não esqueci de vocês, não, hein? Tô só fazendo aquele papel de mãe que deixa os filhos um pouquinho quietinho para ver se eles estão agindo como que eles agem fora do alcance dos olhos da mãe, né? Não esqueci de ninguém aí, não, viu? É só que hoje eu realmente tem dia que eu sinto de entregar o devocional só quando eu tô bem mesmo preparada. Não adianta eu querer fazer ele cedo, sem eu estar 100% com o coração naquilo que eu vou fazer. Então, hoje, no nosso 15º dia do propósito de caminhada de oração, hoje eu vou falar sobre o tema igreja, que quando morre o nosso Senhor Jesus, ali nasce uma igreja. Não a igreja templo, porque o templo já existia, sempre existiu, mas nasce a igreja, que é a junção de pessoas que creem em Cristo e que tem uma visão de propagar aquilo que Jesus fez na terra. Então, quando Jesus morreu, confesso que essa mensagem, ela talvez seria mais apropriada para o dia de amanhã, mas como a gente anda na direção do que Deus quer, a ordem dos fatores não altera o produto, porque amanhã eu já tenho o que vai ser de amanhã. Então hoje eu senti que seja esse tema, que com a morte do Senhor nasce uma igreja. Com a morte e a ressurreição dele nasce uma igreja. Ali em Mateus 28, 18, versículo 18 ao 20, ele fala assim, Jesus quando ele aparece, né, ressuscita, ele aparece aos discípulos e ele fala assim, Jesus aproximando-se falou lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa é a primeira ordem que o Senhor nos dá quando ele reaparece. E eu quero falar desse tema que a igreja, todos aqueles que amam o Senhor de verdade, que conhece a palavra, que tem prazer na palavra, que tem prazer nas coisas do Senhor, com certeza ama a igreja. A igreja que eu estou falando, essa, essa junção de adoradores, essa junção de discípulos. Né? Não estou falando templo, não estou falando denominação, não estou falando segmento. Estou falando da igreja, quando se junta irmãos, quando se junta irmãos em uma célula, quando se junta irmãos num acampamento, quando se junta irmãos numa casa, aonde que juntar irmãos é uma igreja. E ali o amor de Deus flui, e quem conhece ao Senhor de verdade sabe o amor que a gente tem por estar junto daqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz ali, quando Jesus disse ali, vai, faz discípulo, batizai, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Como que a gente ensina as pessoas a guardar as coisas que Jesus tem nos ordenado? Em primeiro lugar, nós guardando aquilo que Jesus nos ordenou, automaticamente, aquele que estiver caminhando conosco, vai ser mais fácil ensinar eles a guardar a palavra, porque eles vão ver em nós que estamos guardando os mandamentos do Senhor. Então, essa morte do Senhor e a ressurreição dele consuma, né, tem uma consumação assim, de grandes coisas espirituais, que é o nosso Cordeiro Pascual, que tirou o pecado, que rasgou o véu, que deu-nos livre acesso ao Senhor, mas tem essa maravilhosa criação da igreja, de um novo tempo espiritual, de um novo tempo de que não ia ser só mais ali o templo, não ia ser só aquela coisa mais religiosa, mais mecânica, aonde o fogo de Deus teria que descer ali, mas hoje nós somos a brasa viva colocada diante do altar do Senhor. Nós somos a igreja. Quando nós nos reunimos, aquelas brasas estão reunidas para que o fogo se acenda, né? Então, uma outra coisa que eu quero falar sobre a igreja, independente das denominações,
E, em parte, o ideal e o sonho, eu creio que do nosso Senhor, é o dia que essa igreja, no geral, for uma só, né. E ela é uma ao todo, quando ele olha um como todo, em toda a terra, aqueles que adoram o Senhor e tudo, faz essa junção da noiva, da igreja verdadeira. Mas eu creio também que seria um sonho do Senhor e uma vontade dele ver todas as igrejas também unidas num só propósito. Mas eu gosto também dessa diversificação, né, porque eu estava relembrando aqui da minha mãe, que a minha mãe ela começou a nos levar para a igreja muito cedo, né, porque quando ela teve a terceira filha dela, eu sou a primeira, quando ela teve a terceira filha, eu estava com 6 anos de idade. Ela teve ali depressão, síndrome do pânico, estresse, e isso há 34 anos atrás, 35 anos, isso não era comum. Então, o que levou ela aos pés de Jesus, que ela já tinha a fé dela, mas que levou ela a conhecer o Senhor mais profundamente, foi essa enfermidade, aonde ela foi ali curada e tem sido curada e foi liberta várias vezes e tem sido liberta, né. Porque naquela época, os médicos ainda estavam estudando, pesquisando, não era como hoje, que o médico você chega num consultório, o cara bate o olho em você e saca que você está com uma depressão, que você está com a síndrome do pânico, que você está com a depressão pós-parto. Há 34 anos atrás não era assim. E eu falo com propriedade porque eu que levava ela para os médicos. Eu com 8 anos, 7 anos, 8, 9 anos, eu tinha que levá-la para o médico, porque ela não tem muito estudo. Então eu tinha que escutar o que os médicos estavam dizendo para explicar para ela qual remédio ela ia tomar, né? Olha, esse aqui é o medicamento que sua mãe vai tomar, esse aqui toma de manhã, esse aqui toma à tarde, e tal. Então eu vi a luta dela ali com essa enfermidade, eh, enfermidade da alma, né? Que não é constado por exames, enfim. Então, por essa simplicidade dela, eu vou voltar no ponto da várias igrejas, né? Diversificação de igrejas. Ela gosta de uma igreja mais simples, pela falta de estudo dela, pelo jeito dela. Ela gosta de uma igreja mais simples, de um linguajar mais simples. Então, ela é um estilo de pessoa que não adianta querer botar ela numa mega igreja cheia de estudos e muitas coisas. Então, a gente cresceu indo em igrejas mais simples e depois, quando a gente virou adolescente, a gente escolheu uma igreja melhor, assim, aparentemente, mais cheia do conhecimento, aos olhos humanos, né? E ela não se adaptou, e até hoje ela não se adapta a certas igrejas. Então, essa diversificação de igreja, em parte, é bom, porque acolhe todo tipo de pessoa, né? Acolhe aquela igreja, aquela mega igreja acolhe aquele mais estudado, aquela igrejinha simples acolhe aquele irmãozinho mais simples. Então, em parte, isso é bom. Agora, infelizmente, com isso criou-se também esse problema que está havendo hoje, devido às denominações, vários segmentos, veio também o problema dos homens se envaidecerem e está havendo um problema que eu chamo de perseguição da igreja, né? Os próprios cristãos perseguindo a igreja. Enquanto nós devíamos estar fazendo isso que o Senhor falou aqui, muitos estão perseguindo a igreja. E mete pau nessa igreja daqui, mete pau naquela igreja dali, e fala mal desse pastor e fala mal do outro pastor. E eu confesso que eu mesmo, porque quando você também vai se despertando em outras coisas que Deus quer te levar a níveis maiores, a gente acaba se revoltando com algumas coisas, com aqueles que não estão enxergando. E eu confesso que teve uma época que eu também estava meio revoltada com algumas coisas. E um dia eu senti isso de Deus, entendeu? Tipo assim, aquele que não é contra mim é por mim, fica na sua. Não precisa ninguém me defender. Eu me defendo. Jesus por si só, ele se defende, né? E então a gente tem a liberdade de estar no meio daqueles que a gente gosta, daquele lugar que a gente vê que é bom pra gente, mas não seja um perseguidor da igreja. Não queira ser juízo da igreja, não queira bater na noiva de Jesus. Toda pessoa chamada cristão, seja ele católico, protestante, testemunho de Jeová, eh, o que for,
Se eles pregarem Cristo corretamente ou não, vão comparecer diante do tribunal do Senhor. Então nós não temos que ficar julgando, né, igrejas, criticando, e o nosso dever é amar a igreja do Senhor. Não estou falando de instituição. Tem muita coisa em instituição que a gente sabe que veio do homem e tudo, mas se você está num lugar que Deus te colocou ali, um grupo de pessoas que você gosta, que você respeita, que você admira, busque em Deus fazer o seu melhor, fazer aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer. Seja bênção onde você está, floresça onde você está. Seja uma brasa viva que vai ajudar o fogo de Deus vir naquele lugar. Se ajunte com as brasas vivas. Não se ajunte com os perseguidores da igreja. Começou a aparecer ali no meio, porque tem em todo lugar, tenha discernimento e sai fora mesmo, porque não traz bênção para as nossas vidas. Só vai atrasar o propósito que Deus tem para nós. Amém? Então, o que eu queria deixar hoje é isso, que com a morte do nosso amado Senhor, nasce a igreja. Uma coisa que nasceu no coração de Deus, como uma família, né? E nós somos uma família, a igreja é uma família. A, a noiva de Jesus é tudo, né? É uma coisa linda da gente ver os ministérios fluírem, da gente ver a cura que jorra no nosso meio, né? A diversidade, diversificação de dons, diferença dos irmãos, né? Um é calmo, o outro é agitado, o outro é alegre, mais alegre, o outro é mais ponderado. Então, isso tudo é maravilhoso caminhar junto. Uma coisa que eu não entendo, sinceramente, quando eu lido com um cristão que fala assim: eu não tenho paciência com gente, não tenho paciência com gente. Eu falo, meu Deus, você segue Jesus mesmo, querido? Você tem certeza? Porque o nosso Jesus vivia no meio de gente, vivia no meio da multidão. E se nós somos discípulo dele, é complicado você ser discípulo de Jesus sem gostar de gente, né? É lógico que a gente tem que ter a nossa ponderância, não precisamos estar no meio de muita coisa, mas é impossível, eu acho. Eu acho que é absolutamente impossível seguir Jesus sem gostar de gente. Por isso que ele ainda disse: vai às nações, fazei discípulo de todas as nações. Faça discípulo de indiano, faça discípulo de chinês, faça discípulo de tailandês, de tudo quanto é raça que você encontrar. E isso é muito bacana. Outra coisa também, que eu não queria que ficasse muito longo o áudio, mas não tem jeito, é respeitem as pessoas. É algo muito difícil para nós cristãos, a maioria, principalmente assim, a gente quer ser muito radical, quer impor coisa na vida das pessoas, sabe? Quer que seja do nosso jeito. Respeitem as pessoas. Não é porque elas não fizeram parte da nossa igreja, do cristianismo, que elas têm coisa totalmente errada. Ah, ela é totalmente errada, ela é 100% errada. Não, tem muita coisa boa que muitas pessoas têm de bom. Às vezes, né, porque a gente não pode julgar a fé de ninguém. Um dos maiores exemplos para mim, que eu morei 6 anos no fundo da casa da minha cunhada, e o meu cunhado é católico, e eu tirava o chapéu pro cara. Ele orava 3 vezes por dia. Você pensa que é a oraçãozinha de 5 minutos que muitos cristãos crentes faz? Não, era horas, tá? Era de manhã às 6 da tarde, era de manhã, meio-dia às 6 da tarde. Todos aqueles horários ele estava ali orando. Esse das 6 da tarde ele ficava, ó, muito tempo ali orando. Então, assim, o cara ponderado, sabe? Sempre colocando tudo que ele vai fazer na presença do Senhor. Então, que nós venhamos ser sempre brasas que vão aquecer ainda mais as pessoas para o Senhor e não afastar elas com as nossas religiosidades,
com as nossas doutrinas, com as nossas coisas de instituição. Porque às vezes queremos impor coisas da instituição, não da igreja de Jesus, não da palavra. Ele disse ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Tem coisa nas instituições que é boa, a gente acolhe, mas não impor para as pessoas. Então, que nós venhamos a amar a igreja de Jesus, que nós venhamos assim ser parceiro do Senhor e não perseguidor da igreja. Amém? Outra coisa que eu quero falar, que vocês possam amanhã, segundo a vontade do coração de vocês, se vocês puderem, tenham um almoço em família, tenham um tempo em família. Não espere celebrar a Páscoa só na igreja, não. Eu fico pensando o que seria da igreja quando ela tiver uma perseguição. Nunca mais vai se celebrar a Páscoa porque não tem igreja para ir? Não. A Bíblia, a primeira Páscoa institulada foi em família, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. E, e Jesus, de novo, quando ele estava ali celebrando a Páscoa, ele estava com os dele, os mais chegados. Então, antes da gente ir para a igreja, para estar junto com os irmãos, nós temos que já ter celebrado a Páscoa no nosso coração, na nossa casa, os nossos filhos saberem o que que é. Então, tenha uma boa noite, amém?